Esta é a história do dia da Rádio Observador. Os segredos da liderança de Vilas Boas. Numa empresa de sucesso, esta não é bem a forma de celebrar um ano de bons resultados. Filhos do dragão! Pode até ter ficado à frente de toda a concorrência, mas normalmente uma empresa não enche um estádio com clientes e acionistas que ficam a cantar com os colaboradores. E muito menos acaba a festa nos balneários com toda a gente a dançar com o CEO. Estou a falar, obviamente, do novo campeão nacional, mas esta não é uma história sobre futebol. É sobre gestão e sobre liderança em tempos de crise. Sobre como se recupera uma sociedade à beira do colapso, se dá a volta e em apenas 2 anos se constrói uma vitória que não começa nos relevados. Trabalho árduo numa casa que obrigatoriamente tem que ser arrumada, estruturada e organizada. Eu vou falar hoje com o Bruno Roseiro, editor de desporto do Observador, que acompanhou de perto esta viagem turbulenta. Vamos conversar sobre André Vilas Boas e como ele teve de contrariar a sua própria natureza para fazer do Porto novamente campeão. Eu sou o Pedro Benevides e esta é a história do dia de segunda-feira, 18 de maio. Olá Bruno, bem-vindo. Olá Pedro. Vamos fazer aqui uma espécie de anatomia deste campeão, Vilas Boas, não do Futebol Clube do Porto, porque isso as pessoas puderam acompanhar ao longo da temporada o que é que o Porto foi fazendo. Mas tu tiveste o privilégio, digamos assim, de estar perto do presidente do Futebol Clube do Porto, conseguiu fazer aqui uma espécie de revolução em 2 anos e, ao fim desse tempo, ser efetivamente campeão. Tu dirias que André Vilas Boas teve de se reinventar para conseguir chegar a este resultado? Diria que ele, sobretudo, teve de reinventar aquilo que era o seu Futebol Clube do Porto, para colocar o Futebol Clube do Porto numa versão 2.0 em relação àquilo que ele concebia para o clube. E porquê? Porque por mais preparação que ele fosse tendo durante a campanha eleitoral, e que teve, desde da própria formação, o facto de fazer uma pós-graduação na Colômbia de gestão executiva, que era, digamos assim, o conhecimento que lhe faltava para poder liderar o Futebol Clube do Porto na sua plenitude, em termos de molas reais do clube. Toda essa preparação acaba por chocar com uma realidade. É um bocadinho quando nós falamos de clubes portugueses que têm lideranças cristalizadas e de repente o seu líder durante décadas não está naquele lugar. Começam-se a abrir gavetas, há armários, saltam contas, há realidades que ninguém está à espera, porque quem vem de fora nunca tem acesso a tudo, por mais percepção que possa ter, e isso acabou por obrigar André Vilas Boas a não ser fiel a ele próprio. Ou seja, estamos em 2024, André Vilas Boas ganha a presidência do Futebol Clube do Porto a Pinto da Costa, sabia de algumas coisas, porque ele foi falando disso durante a campanha, mas quando lá chega depara-se com uma realidade pior do que ele supunha. É diferente, é completamente diferente, até porque quando nós durante a campanha acompanhámos durante um dia André Vilas Boas, percebemos que tudo ali era matemático, ou seja, qualquer departamento, qualquer projeto, qualquer ideia, era tudo matemático. Existia uma ideia para tudo a 10 anos, ou seja, não era algo a breve prazo, era tudo a médio e longo prazo. E foi algo muito pensado, também com José Pedro Pereira da Costa, antigo CFO da NOS, que foi, digamos assim, o ponta de lança de André Vilas Boas, sobretudo neste primeiro ano. O problema é que, muitas vezes, o Excel tem o problema de, se tu não tiveres os dados todos nas células, o resultado final não vai ser o mesmo. E esse foi o grande problema de André Vilas Boas. Logo à cabeça, e isso é público, o facto de ter ido à sua conta mesmo
ajudar a resolver problemas de tesouraria do Futebol Clube do Porto. Estamos a falar de uma quantia bastante considerável. À volta de 500 mil euros. euros. Que no fundo era uma questão de tesouraria, era pagar salários, basicamente. O Futebol Clube do Porto estava numa situação limite em que tinha essa dificuldade. Depois, a partir daí, acelerar uma série de operações, algumas delas já pensadas e outras que tiveram de ser aceleradas exatamente para combater essa urgência, essa necessidade em termos financeiros. Foi renegociado o contrato com a Itaca, que foi um contrato feito por Pinto da Costa no último mês de vigência no Futebol Clube do Porto. Foi também lançada o empréstimo obrigacionista do Dragon Notes, com o apoio da JP Morgan, que no fundo era encontrar maneira, neste caso 115 milhões de maneiras de poder resolver o passivo para não ser uma pedra tão grande em termos financeiros para o cotidiano do clube. Houve também depois o lançamento dos habituais empréstimos obrigacionistas, que isso todos os clubes portugueses têm. E no meio de tudo isto, a versão Vilas Boas gestor esteve sempre à frente da versão Vilas Boas homem desportivo. Ou seja, essa foi a grande reinvenção, não é? E essa foi a sua grande reinvenção. Ele tem ali uma espécie de ano zero em que a primeira missão dele não é vamos ser campeões. A primeira missão dele é vamos fazer com que o Futebol Clube do Porto não colapse. O nosso campeonato vai ser a garantir a sobrevivência do clube. E sobrevivência é mesmo a palavra limite, porque era nessa condição que o Futebol Clube do Porto estava. E isso obrigou a que Vilas Boas não fosse fiel àquilo que é a gênese do seu pensamento, que é os ciclos virtuosos nascem sempre do sucesso desportivo e nunca ao contrário. Ou seja, isso era o mindset dele antes de assumir estas funções. Sempre, por completo. Ele só concebe a ideia do Futebol Clube do Porto a ganhar em campo. A questão de terminar exercícios com resultados positivos é algo que advém do sucesso desportivo e não deve ser a primazia para depois, a partir daí, se ir à procura do sucesso desportivo. E por isso é que ele teve de contrariar a sua natureza, dizes tu. Ele contou-te o quão duro foi isso, ter de, sei lá, há uma questão que tu evidencias no texto que publicas aqui no Observador, que é precisamente quando ele vende Nico Gonzalez e Galeno, por exemplo, que é exatamente um símbolo de como ele está a contrariar a sua natureza de homem desportivo e está a valorizar a sua vertente de gestor. Aí há dois aspectos que diferem em relação àquilo que ele tinha pré-concebido inicialmente. Uma primeira ideia que fica é Andoni Zubizarreta, que era uma espécie de braço direito, era o diretor desportivo escolhido para liderar o futebol do Futebol Clube do Porto, acaba por perder influência no mercado de inverno de 24-25. E porquê? O Futebol Clube do Porto é obrigado a vender Galeno e Nico Gonzalez por uma questão de sobrevivência e Zubizarreta não conseguiu encontrar, em termos desportivos, os jogadores que pudessem suprir essas lacunas. E aí eu diria que a maneira como Vilas Boas tinha pensado o futebol começa a diferir, porque percebe que a realidade que ele pensava na teoria dificilmente se poderia continuar a aplicar na prática. E Zubizarreta, no final da época, acaba mesmo por sair e toda a estrutura do futebol muda. Depois há uma outra questão desde cedo que Vilas Boas sabia que havia uma obrigatoriedade de investir no futebol para criar uma nova base e para, a partir daí, ir à procura do sucesso. E de lapidar uma equipa como o Futebol Clube do Porto, com 2 titulares indiscutíveis, era contrariar completamente essa ideia. Mas no fundo ele sabia que aquilo que ele estava a fazer era dar um passo atrás para depois dar 2 à frente. E porque ele sabia que no verão de 2025, como veio a acontecer, Farioli poderia ter nas mãos aquilo que acabou por ser, o maior investimento sempre do Futebol Clube do Porto. E eu diria que essa decisão em janeiro foi uma decisão limite que acabou por contrariar aquilo que são até os seus instintos, mas ao mesmo tempo acabou por ser uma consequência que defendeu uma causa. O Futebol Clube do Porto vai ter de se recriar também no futebol,
vai ter de construir uma nova base, e foi isso que aconteceu no verão de 2025. E tu dirias que são dois perfis diferentes, aquele que era conhecido como o treinador emocional, mais impulsivo, e aquele que era o presidente do clube, que foi, enfim, mais calculista, mais política, tem outras vertentes que não têm a ver apenas com a vertente financeira propriamente dita. Vilas Boas sempre teve uma qualidade, até como treinador, e basta recuar, por exemplo, aos tempos da Académica. A maneira como ele conseguia segurar um grupo, dois exemplos práticos. Um jogador que tem de ser operado e ele vai com ele para o hospital e passa lá à noite no hospital ao seu lado, como aconteceu, e um jogador que um dia deixou o seu bilhete de identidade em casa no Norte. Havia um jogo da Académica a 300 km e foi ele que pagou o táxi que trouxe o bilhete de identidade para ele poder estar no jogo. Este tipo de pormenores, dentro de um treinador que era alguém muito emotivo, agarrava um grupo. Essa parte ainda se mantém. Uma das prioridades de Vilas Boas foi, em termos internos, conseguir colocar funcionários, colaboradores, todos no mesmo barco. E ele sabia bem que não era fácil. Que a viagem ia ser turbulenta. Porque havia pessoas que ainda estavam muito agarradas àquilo que foi a gestão de Pinto da Costa, porque havia pessoas que tinham dúvidas em relação a esta nova versão do Futebol Clube do Porto, e ele foi sempre fazendo questão, fosse através de cartas que foi enviando a todos os colaboradores, fosse através de reuniões que foi promovendo no auditório para explicar a todos qual era o projeto do Futebol Clube do Porto em todas as áreas, fosse futebol, comercial, infraestruturas, tudo. Ele conseguiu colocar toda a gente no mesmo barco. Portanto, essa parte, digamos assim, de emocional, colocar a sua emoção ao serviço de um objetivo, manteve-se. De um objetivo, e chamando assim todas as outras pessoas que trabalham consigo. Mas depois há um outro lado mais cosmopolita e de mundo, que permitiu que André Vilas Boas soubesse ser racional quando tinha de tomar uma decisão que contrariava aquilo que é a sua essência, que é colocar a parte financeira à frente da parte desportiva. E tu dirias que ele tem esse percurso. Já agora vamos só fazer aqui uma viagem rápida. Como é que de onde é que vem André Vilas Boas? O que é que explica isso, não é? Como é que ele entra no mundo do futebol? Como é que, olhando para o passado dele, tu percebes, ok, aqui havia este indicador e este. Sempre foi alguém diferenciado. Diferenciado, gosto da expressão. Diferenciado. Portanto, queres dizer, boas famílias. Bisneto do primeiro Visconde de Guilhomil, é a sua primeira referência. Depois é alguém que tentou também, como qualquer miúdo, tentou a sua carreira de jogador, claro, como guarda-redes, na altura em que ainda era o Cenourinha, era assim que ele era conhecido, mas que acabou por deixar cair essa vertente de jogador, do qual ficou só o registro de ser alguém que tinha um mal perder enorme. Foi sobretudo o seu, não interessa se defendia bem ou mal, era sobretudo alguém que tinha mal perder. Certo. Alguém que, sendo vizinho de Bobby Robson, um dia cruzou-se com o antigo treinador do Futebol Clube do Porto e perguntou-lhe diretamente porque é que ele não jogava mais vezes com o Domingos, mostrando números que sustentavam aquela que era a sua tese. E depois, a partir daí, temos alguém que tem paragens tão distintas, mas eu diria que trazem tanto know-how umas das outras, que culmina muito naquilo que é hoje Vilas Boas. Foi fazer um curso de treinador à Escócia, aceitou um cargo na Federação das Ilhas Virgens Britânicas através de um anúncio. Foi durante muito tempo os olhos e ouvidos de José Mourinho, sem que ninguém soubesse quem era André Vilas Boas. Tem depois uma carreira como treinador principal, que passa pelo Futebol Clube do Porto, um ano onde ganha tudo depois da Académica, mas que tem depois Inglaterra, China, Rússia, acaba no Marseille, em França, mas o Marseille, apesar de tudo, é um clube
diferente em França, porque é um clube muito parecido com o Nápoles, é o clube do Sul, é o clube que é marginalizado, é o clube que toda a gente diz que nos anos 90 era corrupto, ou seja, não tinha propriamente boa fama. Não tinha propriamente boa fama, mas era um clube que tinha uma identidade própria que André Vilas-Boas quis abraçar também, além da parte desportiva. E pelo meio vai também fazer o Rally Dakar, ou seja, é alguém que aprende alemão também pelo meio, enquanto não, ou seja, entre China e França vai fazer um Dakar, aprende alemão e começa a tentar abrir portas no Japão. Portanto, é alguém super cosmopolita, que tem também a sua fundação, que está também ligada à Fundação Laureus, e daí também haver uma extensão maior em termos de conhecimento, digo mesmo até de pessoas, de contactos, de novos mundos, e tudo isso acaba por contribuir para André Vilas-Boas conseguindo aquilo que também lhe faltava, que era a parte mais de gestão e um braço direito forte, sendo discreto como é José Pedro Pereira da Costa, conseguir ter uma radiografia inteira de como gerir este Futebol Clube do Porto que ele encontrou e como colocar o Futebol Clube do Porto num outro patamar. Há costumes, e nós vimos isso acontecer, nomeadamente naquele jogo do Sporting, bolas que desapareciam, toalhas que desapareciam. Há costumes do meio que ainda lá estão, mas hoje a verdade é que existe um Futebol Clube do Porto mais aberto, um Futebol Clube do Porto em termos internos muito mais moderno do que aquilo que era, e um Futebol Clube do Porto que depois de um ano 0, que devia ser o ano 1, agora sim tem as bases neste ano 1, já como campeão, para poder seguir num tal projeto a médio e longo prazo que ele desenhou. Bruno, obrigado. Obrigado, Pedro. Eu conversei com o editor de desporto do Observador, o Bruno Roseiro, que ao longo destes 2 anos esteve várias vezes em reportagem a acompanhar de perto os passos de André Vilas-Boas. O Bruno conseguiu estar em sítios a que muito pouca gente teve acesso, conversou longas horas com o presidente do Futebol Clube do Porto e conseguiu estudar ao detalhe a anatomia de um campeão. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Pedro Benevides. Até amanhã.